Olá pessoal, meu nome é Anderson Torres e esse é o vídeo 2 da disciplina de Física 2 e hoje nós vamos falar um pouco sobre as ilhas de calor e saber um pouco de sua conceitualização e como está ligada à agricultura. O fenômeno das ilhas de calor está relacionado ao fato das áreas urbanas apresentarem temperaturas mais elevadas do que as áreas rurais circundantes. Sua formação ocorre porque muitos dos materiais construtivos absorvem e retêm mais radiação solar do que os materiais presentes nas áreas rurais ou em áreas menos urbanizadas. Elas refletem a interferência do homem na dinâmica dos sistemas ambientais, constituindo-se num referencial de que nos espaços urbanos ocorre um máximo de atuação humana sobre a organização na superfície terrestre. Nesse sentido, as ilhas de calor é resultante da interação de fatores humanos e ambientais, sendo o uso e ocupação das terras urbanas seus fatores geradores ou intensificadores. Além disso, o ar do dócil urbano é aquela cobertura que se forma pelo encontro das copas das árvores. Ela tende a ser mais quente do que nas áreas ao seu redor, e de modo que a ilha de calor urbana é um melhor exemplo da modificação climática das cidades. A intensidade das ilhas de calor elas varia no tempo e no espaço como resultado das características urbanas, locacionais e meteorológicas. Aqui nós temos o exemplo onde mostra a variação da temperatura das ilhas de calor em relação a determinadas áreas de um município. Na área rural, onde há uma maior incidência de árvores e organismos vegetativos, temos uma menor taxa de temperatura. Porém, ao passo que nós vamos nos aproximando dos centros urbanos, nós temos um aumento significativo nas taxas de temperatura. Podemos perceber também que, através dessa ilustração, que quando há uma menor taxa de fluxo urbano dentro da cidade, com a maior taxa de organismos vegetais, tem uma diminuição da temperatura, mesmo que dentro dos próprios centros urbanos, pois as áreas de parques ou de propriedades que tenham média ou grande concentração de organismos vegetais, elas favorecem para que a taxa de temperatura diminua. Nós vamos ver maiores exemplos um pouco mais para frente. Em relação a quais consequências das ilhas de calor, nós temos alguns exemplos. Temos a alta concentração de elementos e materiais que absorvem calor durante o dia, pois quando falamos de ilhas de calor, os raios solares que atingem a cidade eles se acumulam devido à grande quantidade de asfaltos, ruas, avenidas e prédios. Diante dessa dificuldade de se dissipar, os raios de calor eles aumentam a temperatura das cidades, causando as ilhas de calor. Também temos a falta de áreas verdes, que é outro exemplo, pois existem poucas áreas verdes nas grandes cidades e é um fato que intensifica as ilhas de calor. A falta de vegetação ela diminui a presença de evaporação do ar, o que consequentemente reduz a quantidade de vapor de água na atmosfera. Sendo assim, o ar ele fica mais aquecido e causa as ilhas de calor. Além disso, quanto maior a área verde, maior é o poder refletor dos raios solares. Se não há uma vegetação suficiente, o calor ele é absorvido e aumenta a temperatura das cidades. Temos também a hipermeabilização do solo, que em áreas com muitas ruas e avenidas asfaltadas, o asfalto cria uma camada grossa que impede a absorção da água pela terra. E ela é desviada pelos bueiros e galerias, o que reduz o processo de evaporação e acaba retendo o calor do asfalto. Essa é uma das principais características das ilhas de calor. Ainda temos a poluição do ar, que se torna outro fator decisivo para a formação das ilhas de calor, por conta de ser um processo das grandes cidades que está longe de ser resolvido. As atividades industriais de intensa circulação de veículos, elas lançam partículas finas na atmosfera e aumentam a poluição do ar. Consequentemente, cresce também o efeito estufa, que atrapalha a circulação dos ventos e a dispersão dos poluentes. Tudo isso contribui para a formação das ilhas de calor. Por fim, nós temos as queimadas nas florestas, que nos últimos anos o número de incêndios em florestas aumentou consideravelmente, além de impactar na questão ambiental. Essa situação aumenta a quantidade de ilhas de calor e prejudica a qualidade do ar. Agora nós vamos ver alguns exemplos tirados de alguns artigos científicos, onde nós vamos ver como as áreas de agricultura urbana elas interferem nessa maior criação das ilhas de calor. A partir dessa compreensão do clima urbano enquanto fato geográfico, entende-se as ilhas de calor urbanas não como resultado apenas das dinâmicas naturais, mas como expressão das formas, estruturas e funções da cidade. Então, nesse artigo, utilizou-se um satélite Landsat 8 no diagnóstico da temperatura de superfície e na caracterização da vegetação por meio de um índice de vegetação com diferença normalizada. E para avaliar as ilhas de calor
para avaliar as ilhas de calor na cidade de Florianópolis e como a agricultura urbana beneficia a diminuição do calor. E, de modo geral, o centro da cidade, a porção continental e o norte da ilha de Santa Catarina apresentaram intensidade que chegava a 14 graus Celsius, devido principalmente a uma grande densidade de materiais construtivos capazes de reter maior quantidade de calor e uma pouca cobertura vegetativa. Foram observadas as características térmicas das áreas de agricultura urbana e periurbana, que se apresentaram até 8 graus Celsius menos aquecidas que as áreas densamente ocupadas. Também foram observados os maiores valores de NDVI nesse ponto em comparação com alvos do entorno, que apresentaram maior densidade de materiais construtivos. Nesse período, por mais que não se verificasse ilhas de calor de forte magnitude entre 4 graus Celsius ou 6 graus Celsius e de muita forte magnitude, que seria de acima de 8 graus Celsius, como previstas em algumas literaturas, constatou-se um maior aquecimento dos pontos urbanos em relação a pontos de agricultura urbana. Observa-se também que em Florianópolis não foi observada a formação de apenas uma ilha de calor contínuo, mas a formação de ilhas de calor associadas aos diferentes tipos de uso de cobertura de terra. No mesmo tipo de avaliação na cidade de Natal, em período chuvoso, as áreas urbanas apresentaram relação à área de vegetação densa, uma intensidade de temperatura de 6 graus Celsius a 7 graus Celsius, enquanto a área de prática de agricultura urbana apresentou 3 graus Celsius. A diferença entre as áreas urbanas e a área de cultivo corresponde a 3 graus Celsius e 4 graus Celsius de intensidade. No mesmo tipo de avaliação na cidade de Natal, em período chuvoso, as áreas urbanas apresentaram, em relação à área de vegetação densa, uma intensidade de temperatura de 6 graus Celsius e 7 graus Celsius, enquanto a área de prática de agricultura urbana apresentou 3 graus Celsius. A diferença entre as áreas urbanas e a área de cultivo corresponde de 3 graus Celsius a 4 graus Celsius de intensidade. Em período menos chuvoso, as áreas urbanas apresentaram, em relação à área de vegetação densa, uma intensidade de temperatura de 8 graus Celsius, enquanto a área de prática de agricultura urbana apresentou 4 graus Celsius. A diferença entre as áreas de agricultura urbana e de cultivo corresponde a 4 graus Celsius de intensidade. E ainda sobre esse período menos chuvoso, verificou-se que as áreas de prática de agricultura urbana, conjuntamente com a área representativa de vegetação densa e arbórea, apresentou baixas intensidades de temperatura de superfície, situando-se na escala de 3 graus Celsius a 4 graus Celsius. Além disso, também foi observado no conjunto de dados que em determinados dias e horários ocorreu a intensificação das ilhas de calor atmosféricas, principalmente na faixa de horários diurnos, que compreende entre as 9 da manhã até as 6 horas da noite, configurando situações de insurgência de ilhas de calor atmosféricas de média de magnitude, não sendo esse padrão, mas sim uma particularidade como já destacado. Em outro artigo sobre a avaliação das ilhas de calor de Nova York na influência do estresse térmico das árvores, concluiu-se que varia significativamente entre os bairros de Nova York. Por exemplo, as temperaturas das árvores em Staten Island, que é um bairro mais verde, são muito mais baixas e mais homogêneas em comparação com as de Manhattan, que tem uma morfologia de construção mais complexa. Isso indica uma interação entre a morfologia urbana e as árvores urbanas. Dessa forma, conclui-se que as ilhas de calor têm uma grande influência na mudança de temperatura das cidades. Com alguns métodos de introdução vegetativa nas cidades, como a agricultura urbana e periurbana, nós temos uma diminuição nas temperaturas, melhorando o fluxo de calor nas cidades.